Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a um estudo apologético sobre a religião. Eu quero ver se faço com mais frequência estudos sobre as religiões. 3 ensinos da Igreja Congregação Cristã que não é preciso obedecer. Ensinos que eles têm como regra, como dogma, como algo necessário que os diferencia das demais religiões, mas não é preciso obedecer, não é mandamento e também não é ordenança. A Bíblia é um livro que foi escrito em épocas e culturas diferentes. Algumas vezes pode incluir cultura local que se aplicava apenas para o povo específico de um determinado lugar. Nem tudo que está na Bíblia se aplica a nós, até mesmo no Novo Testamento. Nas epístolas, todas as epístolas que são cartas, como as epístolas de Paulo, que foi o que mais escreveu, nem tudo ali se aplica a nós. Tem coisas que foram escritas a uma pessoa ou a uma igreja. Nem tudo se aplica a nós. Tem que ver o contexto, tem que ver o assunto. E nem tudo precisamos obedecer, como regra de fé, doutrina ou ordenança. A Bíblia é um livro para ser interpretado. Por isso, algumas religiões, como a CCB, que não prioriza o estudo bíblico, então acaba tendo dificuldade de interpretação e acaba interpretando vários textos bíblicos de forma errada e fazendo disso uma doutrina, que eles acabam diferenciando das outras igrejas porque não fazem o que eles fazem. Então vamos a 3 aqui, eu vou comentar 3. Eu vou começar pelo ósculo. O ósculo não é ordenança e não é mandamento. O ósculo é um gesto de cumprimento entre duas pessoas, que alguns países até hoje têm. Aqui no Brasil não tem essa cultura. É uma saudação. Alguns livros do Novo Testamento mandavam eles se saudarem com o ósculo santo. Então, eles julgam ser necessário, eles desconsideram o contexto cultural e têm isso como fosse uma doutrina, uma ordenança, mas não é. Então fica um questionamento. Será se isso era válido também para nós? Ou apenas era uma cultura limitada àquele local, ao Oriente Médio? A resposta é a seguinte: era apenas uma questão cultural e não doutrinária. Nem tudo que está escrito na Bíblia se aplica a nós. Por exemplo, Paulo mandou Timóteo se circuncidar, e nem por isso os homens hoje irão se circuncidar, né? Isso era apenas uma questão cultural local, o ósculo. Isso em nada interfere quanto à salvação de ninguém e nem a eles também, porque não era ordenança. Não faz parte da vida do salvo, pois nenhum lugar trata isso como ordenança. Eu sempre digo aqui no canal, no Velho Testamento tinha 613 mandamentos e ordenanças. No Novo Testamento, Jesus deixou 2 ordenanças: batismo e a ceia do Senhor. Nenhuma salva, nenhum é meio de salvação. São simbologias. Agora vamos ao segundo, que é o véu. Eu vou falar de forma resumida, porque tem algumas linhas de interpretação acerca do véu e o cabelo crescido. Então eu vou apenas resumir só respondendo a questão da CCB. O uso do véu deve ser visto como cultura ou uma doutrina bíblica? O uso do véu não é tido como ordenança porque não temos nenhum argumento bíblico para dizer que seja.
Como eu já disse, Jesus deixou apenas duas ordenanças, o batismo e a ceia, e nenhuma delas foi dada como meio de salvação. São coisas para o salvo. A pessoa se batiza porque é salva. Todos os batismos. No livro de Atos, as pessoas primeiro se arrependiam dos seus pecados e depois se batizavam. Batizar em pecado não vai resolver nada. Os fariseus, quando foram se batizar com João Batista, ele disse: Quem vos ensinou a livrar da ira futura? Produze frutos de arrependimento. João Batista disse: se eles não produzissem frutos de arrependimentos, não iriam escapar da condenação. E a CCB também não sabe interpretar a questão do batismo. Mas não vamos tratar nesse vídeo aqui. Vamos deixar para outra ocasião. Se o uso do véu fosse uma ordenança, então seria a terceira ordenança, mas não é. E é muito menos como algo que influencia na salvação de uma pessoa. O uso do véu vemos biblicamente como uma cultura, somente uma cultura. Podemos citar 3 situações diferentes do uso do véu na Bíblia. Aí prova que era uma cultura. 1 Coríntios 11, Paulo ordenou que as mulheres usassem o véu como sinal de respeito e subordinação ao marido. As mulheres que não usassem o véu não eram respeitadas publicamente. Agora em Gênesis 38, verso 15, as prostitutas eram que usavam o véu. Tamar se cobriu com o véu e Judá a teve como uma prostituta. E na outra situação, Rebeca se cobriu com o véu para se encontrar com Isaac. Então veja, situações diferentes, 3 situações diferentes. O uso do véu foi usado de formas e culturas diferentes, em situações diferentes. Então, alguns julgam que por estar escrito por causa dos anjos, tem que ser usado o véu nos dias atuais. Mas na verdade não. O termo por causa dos anjos se refere que os anjos observam as pessoas quanto à sua obediência, à ordem e à decência. E como Paulo ordenou que usassem o véu, os anjos observariam as mulheres para ver se estavam em obediência ao que Paulo ordenou. E no verso 14 e 15 diz que Deus deixou o cabelo no lugar do véu. O véu de pano foi substituído pelo véu natural, que é o cabelo. A salvação é unicamente pela graça. No Novo Testamento não existe ordenanças como meio de salvação. Nem mesmo o batismo e a ceia, que foram as únicas ordenanças deixadas por Cristo, não são meio de salvação. Então, o uso do véu não pode ser tido como doutrina ou ordenança. Mas quem usa também não tem problema nenhum, né? Mas, em primeiro lugar, a obediência à palavra. Sem obediência, nada vai lhe adiantar. É como Samuel disse para Saul: Deus sente mais prazer na obediência do que no sacrifício. Tudo que é feito para Deus sem obediência, em primeiro lugar, não adianta nada. A ceia não tem valor, o batismo é um banho de água morna, né? Ou de rio. Agora a terceira, paz de Deus. A saudação. Paz de Deus ou paz do Senhor? Qual destas saudações está correta? Eu fiz um vídeo esses dias atrás sobre isso. A CCB saúda com a paz de Deus, alegando que a paz do Senhor está errado, porque existem muitos senhores e Deus é um só. Isso mostra a falta de conhecimento bíblico que a CCB tem. Apenas um versículo é suficiente para cair por terra esse erro de interpretação da CCB. Se eles alegam que existem muitos senhores, a Bíblia nos deixa claro que também existem
muitos deuses. Vamos a um texto que fala sobre isso. E depois vamos explicar aqui o erro deles e a forma correta. Veja, 1 Coríntios 8 e verso 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Veja, muitos deuses e muitos senhores. Um versículo só já detona tudo. Então, sendo paz do Senhor ou paz de Deus, se refere à mesma pessoa. O importante é que Deus sabe a quem você se refere. A saudação sempre houve nos tempos bíblicos, mas sempre de acordo com a cultura local. Os judeus até hoje, eles se saúdam com Shalom, que é paz. Shalom Adonai, paz do Senhor. Então é isso aí, muita coisa é cultura. Então, como não estudam hermenêutica e não têm conhecimento bíblico, acabam gerando erros, que não eram para errar, coisas fáceis de ser interpretado. É isso aí então, dá um likezinho aí se gostou. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo.